Quem crer e for batizado será salvo. Para falar do batismo, nós temos que falar da salvação, da sua salvação. Porque crer, ser batizado é para a salvação. Portanto, se você não entender a salvação, não tem sentido o batismo. O batismo ele vai ficar muito mais difícil ainda de você entender. O que é salvação? Já parou para pensar? Salvação é uma palavra que diz respeito à sua pessoa. Para você entender a respeito da salvação, você tem que entender a sua pessoa. Quem é você? Como é que você é constituído? Às vezes se fala salvação, a pessoa pensa salvação do inferno, Satanás, do diabo. Com certeza, é a salvação do inferno, salvação de Satanás. No entanto, não é só isso a salvação. Hoje, nós temos muitas figuras, muitos exemplos que nos ajudam a entender a salvação. E para entender a salvação, tem que entender a sua pessoa. E quem é você? A Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A luva é a imagem e a semelhança da mão. Tem um objetivo. A luva tem um objetivo. Assim como a luva é a imagem e semelhança da mão, o homem é a imagem e semelhança de Deus, com o objetivo de conter Deus dentro dele. A luva foi feita para conter a mão. E você foi feito para conter Deus. Deus criou você de uma forma tão perfeita que pudesse conter Deus dentro de você. Assim, quando Ele criou o homem, Ele pegou a porção de barro e daquele barro, da terra, Ele soprou. Aquele sopro de Deus foi o Espírito que saiu, o fôlego da vida que entrou no barro e gerou uma terceira parte que é a alma. Então você foi feito à imagem e semelhança de Deus e você tem três partes: corpo, alma e espírito. E o corpo, a alma e espírito precisam da salvação. Mas por que eles precisam da salvação? Primeiro a gente vai falar um pouco a respeito do corpo, alma e espírito. Você tem um corpo físico que tem os seus órgãos, você tem a sua mente, vontade e emoção que compõe a sua alma, e você tem no seu espírito a consciência, a intuição e comunhão. A gente vai falar mais a respeito da consciência, mas o que aconteceu? No Jardim do Éden, Deus colocou o homem lá com corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis. Esse homem, no entanto, ele pecou, comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto, quando entrou dentro dele, não foi só uma desobediência, mas entrou algo a mais dentro do homem, fazendo o homem ser constituído com uma outra natureza dentro dele, que é a natureza que a gente chama de pecado. Esse pecado passou a habitar no homem e foi transmitido para todos os homens, e hoje você é uma pessoa que tem essa natureza dentro de você. Você é um pecador. Da mesma forma que o gato tem uma natureza que mia e o cachorro tem uma natureza que late, o pecador tem uma natureza que faz ele pecar. Essa é a natureza, uma tendência. Ele pode nem estar pecando no momento, mas ele tem a natureza, ele tem aquela tendência dentro dele. Isso é o pecado. Na Bíblia, segundo a justiça de Deus, o pecado, ele tem uma consequência, e a consequência do pecado é a morte. Se você tem um corpo, alma e espírito, significa que o seu corpo vai morrer, a sua alma vai morrer e o seu espírito vai morrer. No momento em que o homem pecou, o espírito dele já morreu imediatamente. O corpo dele não morreu imediatamente. E veja bem, a morte não é a inexistência, a morte é a separação. Segundo a Bíblia, a morte é separação. Morte física é separação física. Aquela pessoa que morreu fisicamente, você não tem mais contato físico com ela, não quer dizer que ela não existe mais.
A morte espiritual é a separação espiritual de Deus. Quando o homem pecou, naquele momento ele foi separado de Deus. E ele passou a ser morto espiritualmente falando. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, a consequência, o salário do pecado é a morte. Se você trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, você chega no final do mês, você recebe o salário mínimo. Se você viver uma vida de pecado, uma vida de pecador, a consequência, o salário é a morte. Morte espiritual, morte psicológica e morte física. Graças ao Senhor, Ele providenciou um substituto para morrer no seu lugar. No Velho Testamento, quando o pecador cometia um ato pecaminoso, ele trazia uma ovelha, um cordeiro, um novilho, um pombinho, um animal limpo. O sacerdote fazia ele colocar a mão em cima do animal, então o pecador colocava a mão, se identificava com o animal, quer dizer, o animal era o pecador era o animal, e o sacerdote o imolava, matava aquele animal ali, significando que o pecador morreu, pagou o seu pecado com a morte. Por muitos anos e muitos anos eles faziam isso, o povo de Israel. Mas chegou num dia que João Batista estava à beira do Jordão, Jesus estava vindo para ele, e ele olhou para Jesus e falou, no meio de todas as pessoas ali: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Você pode perceber o choque de todo aquele povo que estava habituado a matar cordeiro dia após dia, dia após dia, com essa revelação tremenda de João Batista dizendo que esse Jesus é o Cordeiro de Deus, esse é o nosso substituto, esse que vai morrer pelo seu pecado e pelo meu pecado. Dessa forma, Deus providenciou a salvação completa, que começa pelo Espírito. A primeira coisa a ser salva, a primeira parte a ser salva, a sua parte a ser salva é o Espírito. E o Espírito, você sabe que é a sua consciência, a sua comunhão e a intuição. Principalmente a sua consciência, ela precisa ser salva. E ela é salva no momento em que você crê no Senhor Jesus. Na hora que você crê e invoca o Senhor, seu espírito está salvo. Perceba, não é a sua emoção que é salva. Sua emoção pode não mudar muito. A sua maneira de pensar, a sua mente pode não mudar muito, que faz parte da sua alma. E as suas vontades também podem não mudar muito. Mas o seu espírito e a sua consciência são salvos. Essa é a plena salvação de Deus. Começa pelo seu espírito. A partir daí, a sua alma começa a ser salva, a sua mente, vontade e emoção. E finalmente, na volta do Senhor, o seu corpo vai ser salvo, vai ser transfigurado, você vai receber um corpo igual de Jesus, um corpo ressurreto. Assim, nós temos a salvação do corpo, da alma e do espírito. Mas o batismo, ele fala explicitamente com relação à salvação do seu espírito.